Boa noite a todos. Que a paz do nosso divino Mestre Jesus permaneça dentro de nossos corações, nos proporcionando momentos de paz, alegria e serenidade, que somente encontramos na presença de Jesus. O evangelho desta noite é o capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Farei uma introdução lendo o item 6, 7, 8. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Muitos nesse dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome os demônios? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em alta voz, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. Aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será considerada um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Quando cai a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa. Ela não ruiu, por estar edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato, que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e vieram açoitar. Ela foi derrubada. Grande foi a sua ruína. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. E também Lucas capítulo 6, versículo 46 a 49. Aquele que violar um desses menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como o último do reino dos céus. Mas aqueles que os cumprir e ensinar, será grande no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 19. A doutrina espírita nos traz as suas orientações, buscando relembrar a essência da mensagem de Jesus. Como podemos dizer onde se localiza o céu? O céu será um local reservado, destinado para todos aqueles homens de bom coração que buscam praticar o bem? Quando olhamos o céu, as estrelas, muitas vezes localizamos o céu acima de nós. Mas o que é acima e o que é abaixo de nós? Se sairmos agora mesmo lá fora, elegermos uma estrela, considerando que ela está acima de nós, após 12 horas, não mais ela estará acima de nós. Ela estará abaixo de nós. A nossa Terra, girando sobre o seu próprio eixo, em torno do nosso Sol, uma estrela de quinta grandeza. Não tem como nós dimensionarmos um local que podemos imaginar o que é acima ou abaixo. Nem tampouco termos a compreensão que o céu é um local circunscrito, um local destinado aos homens de bem. A doutrina espírita nos traz o entendimento que o céu, ou o inferno, ou o umbral, é um estado íntimo das almas. Um estado íntimo que nós carregamos a todos os momentos. Seja enquanto encarnados, aqui na crosta terrestre, seja enquanto na erradicidade, como espíritos.
Para ilustrarmos essa mensagem, podemos eleger um local belo. Para muitos, uma praia, onde a brisa do mar possa tocar os nossos rostos. Onde os nossos olhos possam eleger o que é belo e bonito. Entretanto, mesmo estando nesse local belo, muitos seres humanos vivem em tormentos. Podemos dizer que vivem no inferno astral. Assim como outros locais onde não endereçamos beleza ou felicidade, iremos encontrar pessoas felizes, pessoas alegres. Pois mesmo diante de um local não belo ou diante das dificuldades, ela vive o céu interno. Portanto, o céu não é um local exterior. O céu é um local interior. Bem-aventurados serão aqueles que possuem a felicidade dentro de si. A felicidade que muitos dos seres humanos buscam lá fora de si. Por isso, tanta angústia, tanto desespero, tanta desilusão. Vamos encontrar na narrativa do espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, que quando a mãe e o pai de Jesus visitavam o templo de Jerusalém, existia um homem, já um ancião de certa idade, que pegou ao colo Jesus. Seu nome, Simeão. O mesmo Simeão narrado por Lucas no seu evangelho. E Simeão, pegando Jesus ao colo, indaga a Jesus: celeste menino, por que preferistes a humilde palha da manjedoura, já que viestes representar os propósitos do nosso Pai que estás nos céus? Como não nascesses ao lado de Augustus, o imperador romano da época, para defender os flagelos de nosso povo de Israel? Longe dos senhores romanos, como poderá advogar sobre as causas dos humildes e dos justos? Porque não veio, celeste menino, como Moisés, para desfrutar da influência da casa do faraó? Que será de ti sem um lugar no sinédrio? Essas são as indagações daquele ancião, tendo o menino Jesus ao seu colo. Jesus ergue a cabeça, olha aos olhos de Simeão. Uma emoção indescritível invade a alma daquele ancião. Nunca houvera antes visto um olhar tão puro e terno. Jesus elege de suas mãos e toca suavemente sobre o peito do velho Simeão. Sem compreender a mensagem do menino Jesus, Maria e José se aproximam para buscá-lo. Simeão, após a sua desencarnação na erraticidade, viera a compreender que os ensinamentos de Jesus, a qual ele veio representar o nosso Pai Celestial, não veio para as instituições efêmeras da terra, mas sim, Jesus veio para representar nosso Pai dentro dos corações humanos. Podemos concluir, portanto, que o céu localiza dentro de nossas almas, ou simbolicamente dentro de nossos corações. Quando nós a buscamos, a mensagem do Cristo, essa sua mensagem liberta-nos de todas as dificuldades, de todos os sofrimentos que às vezes vivenciamos. Não existe na face da terra uma alma que não passe por dores e aflições, pois nosso mundo é um mundo escola, um mundo onde as provas e as expiações servem para o burilamento de nossas almas, para que nós possamos buscar, portanto, essa felicidade interna. Devemos eleger o Evangelho de Jesus, o roteiro seguro para a nossa caminhada. Bem assim, o Evangelho já nos traz: o homem, no seu início, é movido pelos instintos,
mais avançados, porém corrompidos, agem por sensações, onde muitos de nós nos encontramos, na satisfação das nossas sensações, na busca da felicidade que foge sobre as nossas mãos, a semelhança de a água vazando entre os nossos dedos. Mas, intelectualizados e purificados, nós desenvolvemos os sentimentos. E o sentimento elevado à altura da mensagem do Cristo proporciona a todos os seres humanos a felicidade que, mesmo ainda na visão de muitos, parece impossível. Podemos verificar que mesmo nesse vale de dor, de sofrimento e de lágrimas que às vezes encontramos no planeta Terra, todos nós somos pessoas possuidoras do nosso próprio destino. Construir a nossa própria felicidade depende de cada um de nós. Construir o reino dos céus, o reino de felicidade, de harmonia dentro de nós, somente cabe a nós. Vamos encontrar no Livro dos Espíritos, na pergunta 920, quando Allan Kardec indaga os benfeitores espirituais acerca da felicidade. Poderá o homem desfrutar da felicidade completa, plena? E os venerandos amigos espirituais nos trazem as informações, as instruções que não. Mas analisemos a pergunta de Allan Kardec. A felicidade completa. A felicidade que Jesus desfruta. A felicidade de muitos daqueles primeiros homens no caminho, que davam as suas vidas para levar a mensagem de Jesus, hoje desfrutam. E os nossos benfeitores espirituais seguem a orientação. Entretanto, a cada um de vós, sois responsáveis em buscar a felicidade que compete ao nosso planeta Terra. Nos dizendo, portanto, que no nosso planeta Terra, podemos sim desfrutar de paz, de felicidade, na nossa compreensão, no nosso entendimento. Mas na pergunta 909, nós iremos encontrar Kardec perguntando se através dos nossos esforços nós conseguiremos resistir às nossas más paixões. Más paixões que nós buscamos satisfazê-las e que nos conduz, muitas vezes, à infelicidade. E os bons espíritos nos trazem que sim, poucos esforços nós conseguimos alcançar a felicidade que o nosso planeta pode nos proporcionar. Mas bem poucos fazem esses esforços. Bem poucos buscam realmente esses esforços para que possam ser pessoas verdadeiramente felizes. Podemos concluir, portanto, que o reino dos céus está, antes de tudo, dentro de nossas almas, dentro de nossos pensamentos, o que elegemos para as nossas vidas, em busca dos bens materiais, de forma ainda invigilante, em busca da satisfação de nossas más paixões, às vezes caímos no vazio existencial. Quantos de nós, às vezes nos confidenciamos, dizendo que o mundo nos desiludiu. O nosso companheiro, a nossa companheira, o nosso amigo nos decepcionou. Podemos afirmar que, infelizmente, não é nada externo que nos decepciona. Não é nada externo que nos traz a infelicidade, que são obstáculos para que possamos buscar esse reino dos céus dentro de nós. Tudo parte do princípio de como nós encaramos a vida. Tendo como um porto seguro, tendo como um conceito a mensagem de Jesus. Mesmo equivocadamente sendo traído por Judas, ou negado por Pedro, ou até mesmo sendo duvidado por Tadeu, ele manteve a sua paz, a sua harmonia. Ele se manteve amando, consolando e esperando por todos eles. Assim somos nós. Cada um de nós não devemos projetar no nosso semelhante. Não devemos projetar no peso do ouro
ou no volumoso, na nossa volumosa conta bancária para que possamos ser felizes e venturosos. Para que possamos ser venturosos, devemos simplesmente seguir as orientações do nosso Mestre Jesus. Verificamos na atualidade a multiplicação das religiões, a multiplicação dos cristãos. Mas conforme a mensagem nos traz, muitos dirão: Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome, nós expulsamos os demônios em Teu nome, nós fizemos curas em Teu nome. Mas como as casas repletas de seguidores de Jesus, como que as religiões se multiplicando, Jesus nos traz essa mensagem que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Podemos encontrar dentro da doutrina espírita as orientações que não devemos buscar os templos religiosos por convenção social. Não devemos buscar os templos religiosos ou o Cristo por desencargo de consciência. Devemos buscá-lo simplesmente pelo desejo e a ânsia de amá-lo, pela esperança de um dia encontrá-lo. E podemos desfrutar de uma paz, de uma serenidade que ainda não compreendemos, pois somente Ele pode nos dar. Muitos de nós ainda entorpecidos pelo ópio da satisfação dos nossos prazeres, das nossas más paixões, buscamos as religiões e as praticamos com gestos exteriores. Relembrando mais uma vez que nós devemos trazer o Cristo dentro de nossas almas, não somente em nossas palavras. Como afirma Francisco de Assis, que o Evangelho de Jesus seja divulgado por todos nós, se necessário, utilizemos as palavras. Mas poucos de nós ainda compreendemos na sua verdadeira essência essa mensagem do Cristo. Mas Jesus, Deus nosso Pai, Criador de todos nós, age com amor, com paciência. Muitos de nós desesperamos diante das provas e das dificuldades, sem compreender o propósito divino em nossas existências. O mesmo espírito Humberto de Campos, através da psicografia do Chico, nos traz uma bela narrativa, onde, certa vez, um nobre espírito, que já buscou muito trabalho, dedicação à causa do bem na terra, nas divisas entre a terra e os Elísios celestiais, o paraíso, a que todos nós almejamos e um dia iremos encontrar ou entrar. E nessa fronteira ele encontra um anjo aduaneiro. O anjo que lhe diz que para atravessar a porta ao paraíso, há necessidade dele passar por uma balança, que irá pesar o seu nível de vibração. E assim, aquele nobre espírito de fala mansa, de olhar terno e sereno, sobe sobre a balança, mas não era suficientemente, ele não possuía suficientemente a vibração necessária para atravessar as fronteiras dos céus, do paraíso. E o espírito, o anjo amigo lhe diz: volte à terra e plantes o amor. A colheita da caridade irá iluminar-te, auxiliando para que possa elevar-te até os Elísios. E esse espírito desce à terra e através dos seus esforços, através da sua inteligência, adquire muitos bens, possui muitas instituições. E através das suas instituições, ele dedica um pouco de tempo aos necessitados, aos aflitos. Entretanto, seus servos são os seus empregados, ou seus servos são os intermediários ao consolo das lágrimas daqueles que choram na terra. Quase um século depois, retorna à erraticidade, retorna à fronteira entre a terra e o paraíso, com a brancura incomparável. Sobre a balança, ainda não era suficiente. Volte à terra
e procura dessa vez plantar as bênçãos do amor. Na sua última encarnação, adquiriste como um provedor dos seus aflitos, mas não fosses o intermediário direto do consolo. E ele volta à terra, dessa vez político. E como bom exemplo, como exemplo de um espírito nobre, utiliza do seu cargo para beneficiar a humanidade. Para levar escolas, para levar estradas, para levar indústrias e empregos, para levar o patrocínio das artes. Após quase um século, retorna novamente às fronteiras do céu, do paraíso, agora com as suas vestes brancas e luminosas. Entretanto, ao subir na balança, não fora necessário o suficiente a sua passagem pela terra, ainda. Volte à terra, adquiriste o título de administrador, mas ainda deverás plantar o amor nos corações, para que o amor possa instaurar dentro de si. E ele retorna à terra, esperançoso, possuindo muito dinheiro, beneficia muitos irmãos. Entretanto, não vai de encontros aos afortunados. Novamente retornando, se decepciona. Orientado novamente a voltar à terra, dessa vez ele veio decidido a buscar a obediência e a resignação aos propósitos divinos. Ele mesmo, diante, às vezes, das dificuldades que passou, foi de encontro aos sofridos, aos necessitados. Ele mesmo se elegeu para consolar, para enxugar as lágrimas daqueles que sofrem. Ele mesmo foi ao combate, às vezes, contra as suas próprias imperfeições, renunciando, às vezes, à calúnia e à injúria daqueles que não o compreenderam. Após a sua desencarnação, eis que se apresenta, já com as vestes abatidas, sofrido, muitas vezes com o coração calejado, com o corpo espiritual dolorido. Pensava assim, em épocas anteriores, eu em belas vestes se apresentava e não conseguia o paraíso, tampouco não conseguirei dessa vez da forma que me apresento. Eis a surpresa ao subir na balança. Eis aí, meus irmãos, que através da dedicação própria àqueles que sofrem, esse nobre espírito consegue adentrar os Elíseos celestiais. Eis aí o caminho para que possamos instaurar o reino de Deus dentro de nossas almas. Irmos de encontro àqueles que sofrem. Não colocar a responsabilidade de outros por fazer por nós, por consolar. É louvável. Conquistaremos às vezes títulos de benfeitor, mas somente conquistaremos o título daquele que tanto ama, quando nós estamos ao lado daqueles que sofrem, quando nós enxugamos as lágrimas daqueles que sofrem, daqueles que choram, quando nós enxugamos, secamos e lavamos vagas físicas e morais dos nossos semelhantes. Mas acima de tudo, nós devemos buscar a nos auxiliar também. Não buscar somente os gestos externos, a semelhança de muitos religiosos que buscam a prática da caridade para o exibicionismo, que buscam a prática da caridade, fazendo com que a sua mão esquerda saiba o que faz a sua mão direita. Recordemos a mensagem de Jesus, quando ele passava por Genezaré, e alguns dos fariseus e dos escribas foram até Genezaré para tentar fazer armadilhas ao mestre Jesus. Quando eles encontraram Jesus e diz: por que vossos apóstolos, por que vossos discípulos transgridem as leis, não lavando as mãos antes de comer? E Jesus diz a eles: porque vós transgride as leis de Deus em práticas exteriores, buscando realizar as práticas das suas tradições e indo contrário às leis de Deus? Hipócritas, bem assim, professou Isaías: vós que me velam da boca para fora,
e os vossos corações estão longe de nós. Por isso a necessidade de nós buscarmos, segundo o Espírito Emmanuel, imediatamente o conhecimento e o trabalho diário da iluminação de cada um de nós, através da prática do bem e da caridade. Quantos dos religiosos frequentam as religiões simplesmente para exercer os hábitos externos? Não é as vestes, não é o terno, não é uma roupa humilde que dirá que eu sou uma pessoa bem-aventurada ou não. Que eu sou um representante do Senhor ou não. É a minha alma, é o meu coração. Quando nós elevamos e elegemos Jesus como a meta das nossas vidas, as dores e as aflições se amenizam. As nossas lágrimas, diante da busca da oração, Jesus envia os seus mensageiros a nos consolar, a nos fortalecer, a nos orientar à prática de regaçarmos as mangas de nossas camisas e buscarmos através das nossas próprias mãos, irmos de encontro aos necessitados, que concretizará a instauração do reino dos céus dentro de nós. Não para que nós possamos ser os eleitos de Deus, mas para que possamos ter a grata satisfação, a grata alegria e emoção de sermos servos de Jesus. A semelhança daqueles que deram as suas vidas em nome de nosso Mestre amado. Eis aí, meus amigos, pequenas instruções, pequenos nortes que o Evangelho de Jesus nos traz. Quando nós ouvimos as antigas Escrituras a dizer: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, venho e vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e por vos caluniam. É o Evangelho de Jesus, o libertador das nossas almas. É o Evangelho de Jesus que irá acalentar as nossas dores e as nossas aflições. Nessa mesma passagem, ele nos traz que o homem inteligente, o homem sábio, constrói a sua casa sobre o alicerce firme da rocha. E todas as vezes que nós buscamos caminhar através dos ensinamentos de Jesus, somos esses homens que construímos a nossa casa sobre a rocha, sobre alicerces firmes. Somos nós que caminhamos com passos firmes e diante das adversidades, diante das dificuldades que todos nós enfrentamos, uns mais, outros menos, nós nos manteremos ainda com dores e sofrimentos em nossas almas, esperançosos em dias melhores. Teremos a fé raciocinada, a compreensão que tudo aquilo que Deus nos envia serve para o nosso crescimento. Vamos lembrar quando Allan Kardec, na pergunta 10 do Livro dos Espíritos, pergunta se nós podemos penetrar no íntimo de Deus. E os benfeitores espirituais nos trazem que não. Nos falta entendimento, nos falta sentido. O que vale dizer, ainda somos espíritos atrasados para compreendermos a essência de Deus. Na pergunta 11, ele nos traz que um dia, não mais apegado ao materialismo, não mais iludido pelas más paixões, quando atingirmos a elevação espiritual, nós o compreenderemos e nós o veremos. A partir daí, nós saberemos que tudo o que Deus envia para nós tem um propósito e um significado, que é o nosso crescimento, que é o nosso bem. Mas muitas vezes, longe da doutrina espírita, longe dos ensinamentos de Jesus, ou longe do Cristo, a nossa fé se desmorece. Fraquejamos diante das dificuldades. É o homem que constrói a sua casa, que edifica o seu coração sobre a areia. O que vale para nós, meus amigos? A alegria de alguns segundos,
para a dor e sofrimento de uma existência inteira, ou durante uma breve existência, a qual todos nós aqui estamos, mesmo diante das dores, das lágrimas e das aflições, mas para ao desencarnarmos, possamos desfrutar de uma paz, de uma alegria que ainda não possuímos. O que cabe a cada um de nós é buscarmos dentro dos ensinamentos de Jesus, construir esse alicerce, ter essa fé raciocinada, para que possamos aos poucos buscar compreender Deus na sua essência. Compreender que Deus não é um Deus punitivo, não é um Deus vingativo, não é um Deus que através dos nossos gestos exteriores irá nos recompensar. Deus é amor, assim nos fala Paulo. E seu amor ainda não o compreendemos. Muitas virtudes do Cristo nós desconhecemos. Deus age, como falei, com paciência e com amor. Ele não nos vê como espíritos ainda imperfeitos. Ele nos vê como seres imortais, que conseguiremos um dia não mais crer em Deus, mas sim ter a certeza na sua existência. Assim afirma Emmanuel: todo aquele que busca a fé raciocinada tem a certeza luminosa na existência de Deus. Não mais diz eu creio, mas eu sei. E nessa certeza da existência de Deus, tenha como Jesus o nosso modelo e guia, nós ouvimos e temos a certeza da imortalidade da alma. E mesmo com os pés de barros, mesmo diante das nossas fragilidades, das nossas imperfeições, nós busquemos eleger o Mestre Jesus como o roteiro. Nós buscamos o Cristo. Nós buscamos eleger os atos nobres. 21 de setembro é elegido como o Dia Internacional da Paz. Quantos de nós almejamos, desejamos a paz, mas ainda parece que a paz está distante. Nada que é de externo irá construir a paz. A paz se constrói dentro de nós. A paz constrói a partir do momento em que nós buscamos construir a nossa edificação interna em cima do Evangelho de Jesus. Parece às vezes difícil, parece às vezes fácil. Depende de cada um de nós qual o objetivo, a meta existencial. Todos nós temos um sentido existencial, pelo menos devemos ter, para que nós não venhamos a cair no vazio existencial, entrando no estágio de depressão e muitas vezes retirando as nossas próprias vidas. E nessa busca do sentido existencial, busquemos o bem. Muitos de nós o que importa é ser feliz na terra. Eu desejo que o meu filho seja feliz, mas devemos ter como meta que para sermos felizes, temos que ser pessoas boas. Todo aquele que busca o bem é feliz. Todo aquele que busca o bem tem a paz. Não há mais necessidade, na nossa pátria brasileira abençoada, morrermos para dar testemunho ao Cristo. A semelhança de inúmeros outros seguidores de Jesus no cristianismo primitivo. A necessidade hoje é vivermos para Jesus. É renunciarmos aos nossos desejos inferiores. É buscarmos elevarmos nossos pensamentos e ter como meta existencial o Cristo. Buscar os bens materiais para a nossa subsistência, para o nosso conforto, para o conforto dos nossos filhos, mas acima de tudo, buscar Jesus. Já ouvimos muitas vezes dizer que com o Cristo passamos por muitas dificuldades. Sem o Cristo, entraríamos na loucura. Dar a religião, dar os princípios religiosos aos nossos filhos, se faz necessário que nós a demos com os nossos comportamentos, para que amanhã ou depois eles não venham a desmistificar
as nossas palavras, pois os nossos atos não são coerentes com aquilo que falamos. Eis aí a existência do Cristo dentro de nós. O culto, a adoração a Deus internamente, não exteriormente. Deus não faz troca conosco, meus amigos. Deus nos ama e espera por nós para que nós buscamos alcançar esse reino dos céus, esse reino de felicidade dentro de nós. Mas como eu vos falei, não há mais a necessidade de morrermos pelo Cristo. Vamos encontrar inúmeros exemplos daqueles mártires que deram as suas vidas para divulgar a mensagem da Boa Nova. Entre esses inúmeros mártires, encontraremos um nobre espírito, Joana de Cusa. Um espírito que conheceu o nosso Mestre Jesus, que viveu com Jesus. Morava na cidade de Cafarnaum junto com seu esposo, ambos patrícios romanos, representantes de Roma naquela localidade. Joana passava por inúmeras dificuldades conjugais, inúmeras dificuldades existenciais, inúmeras incertezas, e encontrou na mensagem de Jesus o sentido existencial. Inúmeras vezes se encontrou com o Mestre na casa de Simão Pedro. E certo dia, desejando largar tudo na sua vida e seguir o Mestre Jesus, Jesus diz a ela para que ela pudesse voltar ao seu lar e ser fiel ao seu marido, mesmo sendo pago com a ingratidão, mesmo ele ainda buscando as efêmeras satisfação das suas paixões. Essa narrativa encontraremos no livro Boa Nova, narrada pelo Espírito Humberto de Campos. No ano de 68, quando o imperador Nero instaura a perseguição aos homens do caminho, Joana de Cusa, agora viúva, fora surpreendido junto com alguns cristãos, alguns homens do caminho, como eram denominados, aprisionados, levados ao poste para ser queimados. Joana de Cusa e seu filho, o soldado romano, diz a ela: negue a esse carpinteiro nazareno e serás poupada. Joana ouve seu filho, um jovem, gritando, implorando pela vida. Não queria morrer. Negue, mamãe, negue Jesus. Aquele grito, aquela petição, era como um punhal a ferir o seu coração. Sobre o seu rosto, as lágrimas caíam. O que fazer neste momento? À semelhança de muitos mártires, ela fez o que cada um de nós devemos fazer e seguir diante das nossas dificuldades. Lembrar de Jesus. Ela lembrou de toda a sua existência. Ela lembrou daqueles momentos felizes que ela tivera com o Mestre Jesus. Ela lembrou da última vez que ela reencontrou Jesus na casa de Pedro. E Jesus orientou a ela: sede fiel, vá, minha filha. Ela lembrou de Maria, que também era mãe, e que havia visto o seu filho, que não tinha pecado algum, ser levado à crucificação. E diante da petição do seu filho por negar o Cristo, emocionada, ela diz a seu filho com um impulso que não sabe de onde veio: cala-te, meu filho. Jesus, diante do Calvário, não renegou os propósitos de Deus. E o soldado animalizado desfere um golpe sobre a face de Joana, que provoca um corte e o sangue escorre sobre o seu rosto. E diz: quem é este homem que ensinou a você morrer por ele? Ela, com o coração terno, com a presença mental de Jesus ao seu lado, ela ergue a cabeça e diz: esse homem, Jesus, não somente me ensinou a morrer por ele, mas também a vos amar e vos perdoar. E Joana vê seu filho sendo queimado primeiro, para posteriormente ser queimada também.
E naquele momento da angústia, em que o nosso ser imortal, em que o espírito se desprende do corpo material, ela sente duas mãos tocarem seus ombros. Era Jesus, a afagar o seu desespero daquele momento do martírio, a dizer a ela: eis-me aqui, venho a ti porque me chamastes. Não somos convocados mais a dar a nossa vida, a morrer pelo Cristo, mas a nossa morte se passa por um sentido psicológico, por um sentido existencial. Morrermos pela satisfação dos nossos prazeres inferiores. Morrermos diante de revidar uma ofensa. A semelhança das orientações do Espírito Abigail a Paulo de Tarso. Amar, esperar, trabalhar e perdoar. Amar até o ponto de nós conseguirmos não mais ter distinção daquele que é o nosso inimigo, daquele que nos ofende, para com aqueles que nós amamos. Esperar na confiança de Deus, trabalhando, dando as nossas mãos ao trabalho fraterno, orientando e consolando os corações aflitos e necessitados, perdoando a todos aqueles que nos ofendem. Muitos são os chamados, meus amigos, mas poucos os escolhidos. Mas pelas bênçãos divinas dos céus, cada um de nós podemos nos fazer escolhidos. Cada um de nós podemos fazer o reino dos céus dentro de nossas almas. Cabe a cada um de nós, através dos nossos mínimos esforços, através da petição, da oração ao nosso Mestre Jesus, suplicar por nós, que mesmo diante das nossas dificuldades, das nossas aflições, muitas vezes das nossas fragilidades, que Ele possa enviar um anjo consolador, a consolar a todos nós, a nos fortalecer, a nos orientar, a buscarmos termos sabedoria para edificarmos as nossas existências num sentido existencial que nos trará a felicidade verdadeira, para que possamos ter como meta o Evangelho de Jesus, para que ao desencarnarmos, sejamos servos do Mestre, para que Ele possa nos dizer: venha a mim, alma amiga, não tenha mais medo, não sofras mais, eu estou contigo, crede em Deus, crede em mim, e terás a felicidade. Que a paz de Jesus console e dê o alento a todos nós, almas aflitas e necessitadas nesse vale de dores e aflições. Muita paz a todos, meus amigos. Obrigado pela atenção, obrigado pela paciência. Que Jesus seja conosco hoje e sempre. Que assim seja.